chegou à noção de espaço com estrutura uniforme, só que ele chamava espaço com estrutura esferoidal, só que ele teve o azar que o André Weil descobriu essas coisas ao mesmo tempo e entre André Weil e Lélio Gama, o mundo ficou com a versão do André Weil. Mas o Lélio, naquela época, como primeiro diretor do INPA, ele já não era mais matemático, ele já fazia astronomia. Depois ele saiu, foi substituído pelo Lindolfo, que ficou na direção do INPA, somando tudo, algumas décadas, 20 e poucos anos, e a personalidade, e o caráter e a maneira de ser do Lindolfo também contribuíram grandemente para que o INPA atravessasse incólume épocas muito difíceis, inclusive épocas da Revolução, que afetou quase todas as instituições científicas e acadêmicas, de um modo geral, do país, mas o INPA conseguiu atravessar. Então, e é o Lindolfo que a gente deve esse prédio aqui onde a gente está. Depois vieram os membros da segunda geração. Principalmente, sem querer desmerecer os outros, eu destacaria, em primeiro lugar, o Jacó e o Manfredo, porque foram pessoas que não só iniciaram no INPA duas escolas florescentes de atividades matemáticas de alto nível, como foram pessoas que tiveram a coragem de largar os empregos federais que tinham para assumir a posição de bolsista informal do INPA, sem 13º salário, sem aposentadoria, sem plano de saúde, absolutamente sem férias oficiais, sem nada. Quer dizer, então, pessoas assim é que podem construir alguma coisa, né? Pessoas que olham para o objetivo em vez das condições materiais. Então, o INPA deve a isso. É claro que a partir daí, do ano 70, que foi realmente, eu considero o ano glorioso, o ano de ouro do INPA, porque foi no ano 70 que começou o seminário de sistema dinâmico, começou o seminário de geometria diferencial, começou o seminário de álgebra, que eu menciono aqui Otto Endler, outra figura notável, infelizmente não está mais entre nós. E depois vieram os jovens, a terceira geração, a quarta, etc. Tem o Camacho, o Alcides, que é aluno do Camacho, e vários outros, né, que vieram posteriormente. Hoje o INPA é uma instituição, como eu disse antes, respeitadíssima no Brasil, e que eu acho, eu diria talvez um tanto ou quanto cinicamente, que a sobrevivência do INPA, em termos de qualidade e de longevidade, que já tem 50 anos, se deve em boa parte ao fato dessas condições adversas, condições materiais adversas, quer dizer, salários baixos, insegurança, etc. Então isso não atraía os aventureiros, né? Eu não quero me estender mais, só queria citar que a essas pessoas todas que fizeram o INPA, né, acrescentar uma pessoa que é a minha esposa, Carolina. A quem eu devo muito. E, para terminar, eu vou ler uma pequena estrofe de um livro que conta a história de Vasco da Gama em seu caminho para as Índias. Ao ir para as Índias, ele passou o Cabo de Boa Esperança e foi pela costa oriental da África, passou por Mombasa e lá foi... Aquela costa oriental da África era toda dominada por muçulmanos e ele sofreu muito, graças ao bom equipamento guerreiro que ele tinha nos navios, ele sobreviveu. Afinal de contas, ele chegou em Melinde. Melinde era uma cidade, era um reino na época, mas é uma cidade do Quênia. E o rei de Melinde convidou o Vasco da Gama para visitar Melinde e ele disse: espera aí, não, você venha cá, eu fico no navio. Porque ele já estava sabendo o que tinha acontecido antes. Só que em Melinde ele teve o rei foi lá
e pediu a ele para contar a história dos portugueses. A história de quem é você, o que é que você tem, etc. Então, isso tudo está contado num livro maravilhoso que se chama Os Lusíadas, que eu não sei porquê que os portugueses não fizeram ainda uma novela, ou os brasileiros, sobre os Lusíadas, porque é uma história fantástica, cheio de detalhes, etc. Seria uma novela fabulosa. Então o rei pede a ele que conte a história de Portugal. E aí nessa história eu aprendi uma coisa que os portugueses, com os quais eu conversei até hoje, não sabem. É que Portugal foi o primeiro rei de Portugal era de origem húngara. Quando eu digo isso, todos os portugueses acham, me olham com a cara de incredulidade, onde eu concluo que eles não leram Lusíadas. Então o Vasco da Gama, atendendo ao pedido do rei, ele fala assim: que outrem possa louvar esforço alheio, coisa é que se costuma e se deseja. Mas louvar os meus próprios, a receio, que louvor tão suspeito mal me esteja. E para dizer tudo, temo e creio que qualquer longo tempo curto seja. Mas, pois os mandas, tudo se te deve, irei contra o que devo e serei breve. Então essa é a minha brevidade. Quer dizer, para contar a história do ímpar, eu tinha alguns minutos, menos do que o Vasco da Gama tinha para contar a história de Portugal. Então eu termino aqui aconselhando a todos os portugueses que me ouvem para ler os Lusíadas. Uma lembrança. Nome do ímpar. Como eu disse na ocasião da cerimônia em homenagem a uma belíssima marca de prata, feita por uma artista, uma excelente artista brasileira. Vai ter um lugar de destaque na minha casa. Bom, são todos convidados a uma taça de vinho para secar as lágrimas.